Quero saudar a todos os irmãos e a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aqui quem saúda a todos é seu irmão em Cristo, irmão Jonas, aqui do canal Buscando o Reino do Céu. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todo mundo, toda a terra. Deus abençoe também a todos os inscritos que estão inscritos nesse canal. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever, deixar aí o seu gostei e compartilhar também para estar alcançando mais vida. Amém, meus irmãos? No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de dízimos e oferta. Amém? Vai estar aparecendo aqui o tema do vídeo de hoje. Amém, meus irmãos? Bastante importante a gente ter mais conhecimento, né? Aprender mais da palavra de Deus. Amém? Porque tem pessoas que pensam assim, se eu não dar o dízimo eu não vou ser salvo. Se eu não dar o dízimo Deus não vai estar comigo. Nós vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Amém? Mas peço para você novamente, que está acompanhando o vídeo, que ainda não é inscrito, se inscreva para estar nos ajudando, alcançando mais vida. Amém, meus irmãos? Nós vamos já começar a leitura da palavra de Deus no livro de Malaquias, no capítulo 3 e no verso 10. Amém? Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que trazer o dízimo tal. Só que o que acontece? A Bíblia em nenhum momento está relatando assim, todos é obrigatório trazer o dízimo. Porque olha só, a pergunta que eu faço para você que está acompanhando o vídeo, se você não está trabalhando, como você vai dar o dízimo? Essa é a pergunta. Amém, meus irmãos? Então não tem como a pessoa tirar 10% de algo que ela não está tendo condições. Ou seja, porque a gente percebe que várias pessoas no mundo, várias pessoas não somente na igreja, mas também que estão aí fora da igreja, estão desempregados. Então o que acontece? Se eu chego e começo a anunciar, quem não dá o dízimo está desconcertado com Deus, isso e aquilo, mas se a pessoa não tem condição, aí fica difícil, né, irmãos? Então, presta atenção. Agora, se você está trabalhando e você conhece a palavra de Deus, é claro que você vai tirar os 10% de Deus, né? Porque Deus está te dando fôlego de vida. Deus está te dando força para você trabalhar. Deus está te capacitando. Deus ele não precisa disso, mas Ele quer ver onde está o nosso coração, onde está a nossa intenção. Amém, meus irmãos? Mas deixando bem claro, se você está desempregado, você não é obrigado a dar nada. Amém, irmãos? Mesmo que você esteja empregado. Amém? Porque a maioria das pessoas pensa assim, eu vou dar o dízimo e Deus vai repreender o devorador, isso e aquilo, e Deus vai começar a prosperar, isso aqui. Irmãos, o dízimo não deixa ninguém rico. Amém? Lembrando aos irmãos, o dízimo não deixa ninguém rico. Não é porque você vai dar o dízimo que o outro dia vai estar com a Mercedes-Benz na porta da sua casa, não. Tem as coisas que funcionam com Deus, não. Amém? O dízimo é para que haja mantimento, né? A própria Bíblia diz aqui, né, acerca do dízimo. Então, o dízimo não é uma coisa obrigatória. Se não dá o dízimo, não vai ser salvo. Não tem nada a ver com salvação. Amém, meus irmãos? Porque tem pessoas que não são crentes e dão dízimo. Mas só que não é porque dá o dízimo que será salva. Tá entendendo? Porque não adianta também você dar o dízimo e não amar o seu próximo. Não adianta também você dar o dízimo e não aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Não adianta você dar o dízimo e também não se arrepender dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Então, é o que eu sempre digo nos vídeos, né? A salvação, ela é completa, ela é um pacote. Então, temos que obedecer segundo a ordem e a vontade de Deus. Amém? Então, acabamos de ler aqui em Malaquias, no capítulo 3 e versículo 10, acerca que nós devemos trazer todos os dízimos. Mas olha só, o que acontece? Que eu estava explicando para os irmãos aí, acerca do dízimo. Porque, várias pessoas já passou por essa situação.
Ó que situação. Você tá com o dinheiro do dízimo na mão e do outro lado você tem que pagar o aluguel. Só que tem uma coisa, se você tirar do aluguel, você não dá o dízimo. E se você tirar do dízimo, não tem como você pagar o aluguel. E aí o que você vai fazer? Meus irmãos, o que você acha que Deus pensa dessa forma? Porque se você paga o dízimo, tudo bem, Deus vai prosperar, isso e aquilo. Só que daí a pessoa que vai comprar o aluguel não quer saber se você tem que dar o dízimo ou não tem. Tá entendendo isso aqui, irmãos? Mas tem que fazer prova de Deus, tem que ter fé. Tudo bem, tem que ter fé. É claro que tem que ter fé. Mas o que acontece? A gente tem que fazer o certo não somente na parte de Deus, mas também na parte entre o homem. Porque nós estamos aqui em terra e nós somos sujeitos a leis humanas. Ou seja, se a gente não pagar, a gente vai ser notificado, ou seja, vai ser cobrado. Tá entendendo? Então, cada ação há uma reação. Amém, meus irmãos? Então, para você ver, é a mesma coisa. Por exemplo, você está com o dinheiro do dízimo, mas não tem comida na sua casa. O que você vai fazer? Eu vou entregar o dízimo e depois Deus proverá. Amém. Tenho fé que isso vai acontecer. Mas a questão é que se você tem criança, se você tem... O que você vai fazer? Que se coloca no seu pensamento. Seu pensamento humano vai dizer assim, é melhor você usar e depois, quando estiver melhor estabilizado, você dá, entrega. Né, irmãos? Esse é o pensamento humano. Agora, se você tem um pensamento espiritual, você vai falar assim, não, eu vou dar e eu creio que Deus vai prosperar. Mas nem todas as coisas Deus vai poder fazer ou Deus vai agir. Amém, meus irmãos? Entenda uma coisa. Não é assim que muitas pessoas pensam e falam assim, eu vou fazer isso e Deus vai prosperar, isso e aquilo. Tem certas coisas que Deus não vai prosperar. Tem certas portas que Deus não vai abrir. Amém, meus irmãos? Então, olha só, acerca deste vídeo de hoje, sobre o dízimo. Tem pessoas que falam assim, tem obreiros que não dá dízimo, não sei o que, isso e aquilo. Só que não está dizendo aqui em Malaquias, todos são obrigatórios trazer os dízimos. Porque assim, irmãos, vou explicar uma coisa para os irmãos aqui. O dízimo repreende o devorador, porque o devorador não sai na oração, não sai no jejum, é através de dar o dízimo. Amém? Mas lembrando bem, só aqueles que trabalham, irmãos. Porque como que alguém vai tirar 10% se não está trabalhando e não está ganhando uma renda todo mês? Amém, meus irmãos? Então, eu quero que os irmãos entendam no vídeo de hoje. Amém? Aquele que trabalha, sim, com certeza. Se você é fiel a Deus, se você lê a Bíblia, deve sim dar o dízimo. Mas se você não está trabalhando e alguém diz assim, quem não dá o dízimo está em pecado, isso e aquilo, e não perguntou para você o que está acontecendo, aí é outra coisa. Tá bom, meus irmãos? Agora vamos ler aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 9 e o verso de número 7. Amém, meus irmãos? 2 aos Coríntios, capítulo 9 e o verso de número 7, que diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, irmãos, tem o dízimo e tem as ofertas. As ofertas não são obrigatório ou estimulado um valor, ou seja, cada um dá o que sentir de dar. Amém, meus irmãos? E dá com alegria para Deus, entendeu? E o dízimo é aquele que eu estava explicando para os irmãos. Você tira 10% do seu salário e dá para a presença de Deus. Amém, irmãos? E a oferta é algo que Deus toca em você. Você escolhe quantos você vai dar, se é 2, se é 5, se é R$1. Aí é você, Deus e Deus entre você. Só que se você dá para Deus o melhor, Deus também vai dar para você o melhor. Porque aquele que abençoa, ele também será abençoado. Amém, meus irmãos? Então, mas lembrando os irmãos, você vai numa igreja ou num culto, aí o irmão fica falando assim em cima do altar,
Pra você ser abençoado, você tem que depositar 50 aqui, irmãos. Pra você ser abençoado, você tem que depositar 1000 aqui, irmãos. Isso aí, irmãos, é mentira. Porque, ó, cada um dá conforme sentir no coração. Ou seja, não é obrigatório. Amém, irmãos? Por que muitas das vezes você vê por aí pessoas aí falando, dá 50, dá 1000, dá 2000, por quê? Por que você acha, irmãos? Aí que eu falo, nós temos que ler a palavra de Deus, senão vocês vão deixar os pessoas aí ricas. Não estou falando que todos os pastores são iguais, lembrando bem aos irmãos, amém? Então, ó, para você ver, tem muitos enganadores por aí que não fazem nada e ganham nas costas do povo, porque o povo está sem discernimento espiritual, o povo está desesperado, o povo pensa assim, vou abençoar, vou dar tanto, então eu creio que através do que o pastor falou, você é abençoado, mas totalmente enganado, porque a Bíblia diz assim, de graça dá e de graça receber. Então, conforme você sentir de ajudar, é o que você vai fazer. Amém, meus irmãos? Não é esse negócio, não. O pastor falou 1000, você vai dar 1000. Não é assim não, irmãos. Amém? Ou pode ser que aconteça o quê? Tem que pagar o aluguel da igreja. Aí o pastor fala assim, quem sentir de ajudar para pagar? Aí é outra coisa, irmãos. Amém? Aí já é outra coisa. Tá entendendo? Agora esse negócio de dar 1000 para ser abençoado, dar 2000, não. Totalmente enganado. Amém, meus irmãos? Então, a Bíblia fala acerca do dízimo. Aí alguém vem e fala assim, mas o dízimo está no Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo, isso e aquilo. Mas a Bíblia é única, irmãos, a Bíblia é completa. Se não tivesse o Antigo, não teria o Novo. Amém, meus irmãos? O Antigo é complemento do Novo. Amém? O Novo é complemento do Antigo. Amém, meus irmãos? Então, se não tivesse o Antigo, não teria o Novo. E a palavra de Deus, ela é única. Amém, meus irmãos? Então, acerca do dízimo e das ofertas. Se você não estiver trabalhando, não é obrigatório. Amém? Mas se você está ganhando todo mês o salário, e se você não tirar, aí, é complicado. Meus irmãos? Porque se você pode fazer para Deus, você faça. Agora também, nós vivemos num mundo a qual está ficando difícil as coisas, Então, por isso que nós temos que mais e mais, perseverar em buscar Deus, para Deus nos dar graça e força. Amém, meus irmãos? Porque assim, irmãos, ninguém vai ficar rico não, viu? Que tem irmãos que vai ficar rico nas costas de Deus, Eu sou dizimista fiel, Deus tem que me dar o carro, Deus tem que me dar a casa. Mentira, Deus tem que te dar nada. Já te deu a vida lá na cruz do Calvário, para de graça. Deus não tem que fazer mais nada por nós, não. Ele já tem feito muita coisa, tem cuidado de nós, tem nos dado saúde, força, vigor. Então nós temos que ser gratos a Deus. Amém, irmãos? Se você dá o dízimo, amém. Se você também não dá, amém. Da mesma forma, a salvação é obedecendo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, não adianta você fazer uma parte e não fazer a outra. Porque os fariseus davam o dízimo, andavam na lei, mas não amavam os pecadores. Aí fica difícil, Porque eles olhavam para os pecadores com um olhar assim, ó. Olhar de nojo. E tem pessoas que são assim ainda no dia de hoje. Eu dou dízimo. Sou fiel a Deus. Minha carteirinha tá cheia. Minha carteirinha. Um exemplo, irmãos? Pega, Ó minha carteirinha, ó. Cheio de dízimo. Ó, tudo marcadinho aqui. Mas não tem coragem de ajudar ninguém. Não ama ninguém. Não ama o seu próximo. Tem rancor no seu coração. É ignorante, é arrogante, é soberbo, é irônico. Irmãos? Então não adianta nada também, é um fariseu terrível, Mas que Deus possa abençoar mais e mais a todos, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixa o seu gostei, compartilha, para estar alcançando mais vida. Amém, meus irmãos? E no próximo vídeo, nós vamos estar trazendo mais conteúdos para vocês aí. Mas peço para vocês nos ajudar mais e mais, para que esse canal cresça e desenvolva e alcance mais e mais vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.